Em meio a um evento luxuoso, uma menina aparece inesperadamente, segurando uma foto que carrega uma revelação devastadora. Suas palavras trazem à tona um passado há muito enterrado, repleto de segredos e escolhas dolorosas. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Era uma noite de gala em um luxuoso hotel no coração da cidade. As luzes cintilantes refletiam nos espelhos gigantescos e os convidados vestidos impecavelmente desfilavam como personagens de um conto de fadas. O evento era exclusivo, reservado apenas para os mais ricos e influentes. No centro da atenção estava Ethan Moreau, um bilionário conhecido tanto por sua fortuna colossal quanto por seu mistério. Com cerca de 39 anos, ele raramente concedia entrevistas ou deixava escapar algo sobre sua vida pessoal. Ele era uma fortaleza impenetrável. Entre a multidão, ninguém notou a entrada de uma menina de aproximadamente 10 anos. Vestida com uma camiseta simples e jeans um pouco gastos, ela não combinava com o ambiente. Seu cabelo, preso em um rabo de cavalo apressado, balançava enquanto seus olhos examinavam cada canto do salão. Apesar de sua aparência modesta, havia uma coragem ardente em seu olhar. Ela segurava uma foto amassada em suas pequenas mãos, como se fosse seu maior tesouro. A menina avançou pelo salão com passos firmes. Convidados cochichavam, alguns olhavam com curiosidade, outros com desdém. O segurança na entrada havia tentado barrá-la, mas sua determinação o fez hesitar. Como se algo no semblante da garota dissesse que ela estava ali por um motivo maior do que poderia ser explicado. No centro da sala, Ethan conversava com outros empresários. Ele segurava uma taça de vinho tinto, sua postura exalando confiança e poder. Mas sua atenção foi atraída quando ouviu uma voz infantil, forte, clara e completamente deslocada naquele ambiente elegante. "Você é Ethan Moreau?" a menina perguntou, sem hesitar. O salão ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ela. O bilionário arqueou uma sobrancelha, surpreso pela interrupção. Ele olhou para a menina, tentando entender o que uma criança tão jovem fazia ali. "Sim, sou eu. E você é?" perguntou ele, com um tom mais intrigado do que irritado. "Meu nome é Cecília, e eu tenho uma coisa para te mostrar." Ela caminhou em direção a ele, ignorando os olhares curiosos e chocados ao seu redor. Quando parou a poucos passos de Ethan, ergueu a mão que segurava a foto. "Você estava com a minha mãe?" declarou, sua voz tremendo levemente. "Olha aqui, é você com ela." Ethan ficou paralisado. Seus olhos caíram na foto que a menina segurava, e por um instante o tempo pareceu parar. Ele viu a imagem de si mesmo, muitos anos mais jovem, ao lado de uma mulher que ele não via há décadas. Ela sorria para a câmera, enquanto segurava um bebê em seus braços. Uma bebê que agora parecia estar bem diante dele. O silêncio no salão se tornou quase ensurdecedor. Os convidados começaram a murmurar, chocados com o que estava acontecendo. Mas Ethan não ouvia nada. Ele apenas encarava a foto, seus pensamentos girando em um turbilhão. "Quem te deu isso?" perguntou ele, sua voz mais baixa, quase inaudível. Cecília, ainda segurando firme a foto, respondeu: "Minha mãe. Ela me contou sobre você antes de ir embora." As palavras dela perfuraram Ethan como uma faca. Ele sentiu o peso do olhar inocente da menina, que estava cheio de dor e determinação. Era como se ela tivesse esperado sua vida inteira por aquele momento, por aquele encontro. Enquanto isso, os murmúrios no salão aumentavam. Alguns se perguntavam se aquilo era uma armação. Outros tentavam entender o que significava. Mas para a menina, nada disso importava. Ela não estava ali por dinheiro ou atenção. Ela estava ali para encontrar respostas, para descobrir por que o homem na foto que estava ao lado de sua mãe tantos anos atrás não estava em sua vida. Ethan respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Ele olhou ao redor, percebendo que o olhar da menina não era o único que estava fixo nele. Todo o salão aguardava sua reação. Ele sabia que aquele momento mudaria tudo. "Vamos conversar em um lugar mais reservado", disse ele, finalmente tentando esconder a confusão em seu rosto. Mas seu tom não enganou ninguém, especialmente a menina. Ela sabia que o homem à sua frente tinha sido abalado até o âmago. E assim, os dois saíram do salão, deixando para trás uma sala cheia de convidados intrigados e uma noite de gala que ninguém esqueceria tão cedo. Mas para Ethan, o verdadeiro evento estava apenas começando. Ele não sabia que aquele encontro inesperado seria o início de uma jornada que desenterraria segredos do passado, revelaria verdades dolorosas e transformaria sua vida de maneiras que ele nunca imaginou.
Cecília, por sua vez, segurava a foto ainda mais forte. Ela havia encontrado Ethan, mas sabia que sua luta estava apenas começando. Ethan Moreau, o bilionário que sempre dominou as salas de reuniões e enfrentou com frieza os desafios mais complexos, estava agora parado em uma sala reservada, encarando algo que ele jamais poderia prever. A menina estava sentada à sua frente, seus pequenos pés balançando nervosamente enquanto seus olhos o encaravam com a intensidade de alguém muito além de sua idade. Entre eles, repousava a foto, uma lembrança amassada, mas inegável, de um passado que ele havia enterrado há muito tempo. O ar parecia pesado, carregado de um silêncio tenso. Ethan olhou para a imagem novamente, tentando processar. Era ele na foto, sem dúvida. Mais jovem, com um sorriso despreocupado que há muito deixara de usar. Ao lado dele estava a mulher que ele nunca esqueceu, embora tivesse tentado inúmeras vezes, Helena. Helena fora o grande amor de sua juventude, mas a vida os separara. Ethan tinha deixado sua cidade natal anos atrás em busca de sucesso, e o dinheiro e o poder acabaram por consumir tudo o que um dia ele sonhou ser. Helena, entretanto, permanecera no mesmo lugar, vivendo uma vida simples, e suas vidas haviam seguido caminhos opostos, ou pelo menos era o que ele acreditava. A voz de Cecília quebrou o silêncio. Minha mãe dizia que você era importante. Ela sempre falou de você, mesmo quando as coisas ficaram difíceis. Ela nunca te odiou, sabe? Seus olhos se encheram de lágrimas, mas sua voz permanecia firme. Mas por que você nunca veio? Por que você não estava lá quando ela mais precisava de você? Ethan sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele era um homem acostumado a perguntas difíceis, mas nunca algo assim. Como ele poderia responder? Ele mal sabia que Helena tinha engravidado. Na época, ele estava obcecado por construir sua carreira, por fugir de um passado humilde que o envergonhava. E agora, diante dele, estava uma menina que poderia muito bem ser sua filha, o que fazia tudo o que ele havia conquistado parecer insignificante. Eu não sabia, disse ele finalmente, a voz rouca. Ele passou a mão pelo rosto, tentando ganhar tempo para encontrar as palavras certas. Eu não sabia que sua mãe, que ela tinha você. Ela nunca me contou. A menina franziu o senho, sua expressão misturando tristeza e raiva. Como você não sabia? Ela perguntou, segurando a foto com mais força. Ela sempre falou de você. Disse que você era especial, mas você não voltou. Ela esperou por você no começo. Depois ela só falava de você como uma lembrança. E então, ela ficou doente. Essas últimas palavras caíram como um peso no peito de Ethan. Ele piscou, tentando absorver o que ela acabara de dizer. Ficou doente? Helena havia sofrido, e ele não estava lá. Ele não sabia de nada, mas isso não aliviava a culpa que agora o consumia. O que aconteceu com ela? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Cecília hesitou, como se estivesse tentando reunir forças para contar. Finalmente ela respondeu. Ela teve um câncer. No começo ela dizia que ia ficar bem, que não precisava se preocupar, mas não ficou bem. Ela morreu há 2 anos. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas ela as limpou rapidamente. E agora só tenho a foto. E essa pergunta, por que você nunca esteve lá? Ethan fechou os olhos por um momento, sentindo uma onda de arrependimento tão intensa que quase o fez perder o equilíbrio. Helena, sua Helena, havia passado por tudo isso sozinha. E agora, sua filha estava ali pedindo respostas que ele não sabia se podia dar. Ele se levantou da cadeira e começou a andar pela sala, tentando processar tudo. Cecília o observava com atenção, como se estivesse esperando um milagre. Ele sabia que ela queria uma explicação, algo que aliviasse a dor que ela carregava, mas o que ele poderia dizer? Que ele estava ocupado demais, ficando rico, que ele priorizou seus negócios em vez das pessoas que amava. Finalmente ele parou, encarando a menina. Olha, eu não vou mentir para você. Eu errei. Ele engoliu seco, sentindo como se cada palavra fosse um peso que ele estava carregando pela primeira vez. Quando eu deixei sua mãe, eu estava focado em construir minha vida. Eu pensei que precisava deixar tudo para trás, mas isso não significa que eu esqueci dela. Eu não sabia que ela estava passando por tudo isso. Eu não sabia sobre você. A menina o encarou, seus olhos cheios de perguntas que Ethan temia nunca conseguir responder completamente. Mas você sabe agora, ela disse, cruzando os braços, e eu não vou embora até você me dizer o que vai fazer sobre isso. Essa frase, vinda de alguém tão jovem, atingiu Ethan com uma força que ele não esperava.
Ele viu nela a mesma determinação que Helena tinha, a mesma força que o havia atraído tanto naquela mulher anos atrás. Mas ele também viu algo mais. Uma chance. Uma chance de fazer algo certo, mesmo depois de tantos erros. Ele se sentou novamente, sua postura cansada, mas seus olhos agora determinados. Você tem razão. Eu sei agora. E vou fazer o que for preciso para consertar isso, para ajudar você. Ele respirou fundo antes de continuar. Mas isso vai levar tempo. E honestamente, eu não sei se você vai querer me dar essa chance. A menina o observou por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se podia confiar nele. E embora ela não dissesse mais nada naquele instante, algo mudou no ar entre eles. A revelação havia abalado Ethan profundamente, mas também havia plantado uma semente de esperança. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que talvez houvesse algo mais importante do que qualquer negócio ou fortuna que ele tivesse construído. E assim, enquanto a noite continuava lá fora, algo começava a nascer naquele pequeno escritório. Não era perdão imediato, mas era um passo. E às vezes um passo é tudo o que precisamos para começar a mudar uma vida. Ethan segurava a foto entre os dedos, o papel desgastado e ligeiramente desbotado pelo tempo. Era um retrato que carregava uma história que ele não sabia existir, ou que talvez ele tivesse escolhido esquecer. Era uma foto simples, tirada em um dia comum, mas com um peso extraordinário. Ele olhava para si mesmo na imagem, jovem, sorridente, cheio de vida. Ao seu lado estava Helena, uma mulher de olhos brilhantes e sorriso caloroso. Nos braços dela, uma pequena bebê, de cabelos castanhos e bochechas rosadas, repousava tranquila. Ethan estudava cada detalhe da foto, tentando reconstruir as peças daquele passado perdido. O cenário era familiar, um parque que ele e Helena costumavam frequentar quando estavam juntos. As árvores ao fundo, as flores ao redor, tudo parecia mais vivo do que ele se lembrava. Ele podia quase ouvir o som do vento soprando entre as folhas e o riso dela ecoando no ar. Mas havia uma lacuna em sua memória, um abismo que ele não conseguia preencher. A menina, sentada em frente a ele, observava suas reações com atenção. Ela parecia estar procurando algo em seu rosto, talvez um traço de reconhecimento, talvez uma emoção que confirmasse o que ela acreditava ser verdade. Com os olhos ainda úmidos, ela limpou o nariz com a manga da blusa, tentando conter as lágrimas. Essa foto é tudo o que eu tenho da minha mãe e de você, disse ela, sua voz quebrando. Ela me contou que vocês tiraram essa foto no dia em que ela disse que te amava pela primeira vez. Ethan piscou, surpreso com a informação. Ele tentou puxar pela memória, mas o momento parecia distante, envolto em uma névoa que o tempo criara. Ele nunca havia parado para pensar no que aquele dia significara para Helena. Para ele, fora apenas um momento feliz em meio a uma relação que, à época, parecia cheia de possibilidades. Mas agora, com as palavras da menina, ele percebeu que talvez aquele dia tivesse sido muito mais importante para ela. Eu me lembro desse parque, murmurou ele, finalmente encontrando sua voz. Era o lugar favorito dela. Helena adorava vir aqui. Dizia que era onde ela se sentia em paz. A menina sentiu um pequeno sorriso triste se formando em seus lábios. Ela sempre falava disso. Dizia que vocês iam lá para fugir do mundo. Que mesmo quando as coisas ficavam difíceis, aquele lugar fazia vocês lembrarem do que era importante. Ethan sentiu um aperto no coração. Helena sempre tivera esse dom de encontrar beleza nas coisas simples, algo que ele admirava nela, mas que nunca fora capaz de valorizar como deveria. Ele se lembrava de como ela insistia em desacelerar, em viver o momento, enquanto ele estava constantemente preocupado com o futuro. Um futuro que, na época, parecia estar a milhas de distância. Mas o que realmente o abalava era a bebê na foto. Era impossível negar a semelhança. A menina à sua frente tinha os mesmos olhos escuros, cheios de vida e curiosidade que ele via na criança da imagem. Ela tinha o sorriso de Helena, o mesmo jeito determinado. E agora ele se perguntava, como ele não soube? Como ele passou todos esses anos sem saber que essa menina existia? A menina, percebendo seu olhar fixo na imagem, inclinou-se um pouco para frente. Minha mãe guardou essa foto em um álbum. Quando ela ficou doente, me contou a história dela e de você. Ela disse que não queria que eu te odiasse. Disse que você era jovem e que às vezes as pessoas fazem escolhas que não entendem na hora. Ethan sentiu um nó na garganta. Helena não apenas o protegera do ressentimento da filha, mas também oferecer uma generosidade que ele não merecia.
Mesmo no fim de sua vida, ela havia escolhido não guardar rancor. Por que ela nunca me contou sobre você? Perguntou ele, sua voz baixa, quase um sussurro. A menina deu de ombros, sua expressão refletindo a dor de alguém que carregava mais peso do que deveria para sua idade. Ela disse que achava que você estava ocupado demais, que você já tinha escolhido outra vida. Mas acho que no fundo ela ainda tinha esperança. Mesmo quando estava doente, ela olhava para essa foto às vezes. Acho que ela sentia sua falta. Ethan sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele se lembrou de como deixar a Helena, insistindo que precisava focar em sua carreira, que precisava de mais tempo para construir algo sólido antes de pensar em uma vida juntos. Ele nunca imaginou que, ao partir, estaria deixando para trás não apenas Helena, mas também uma filha. Ele olhou novamente para a foto, buscando algo, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a entender. Mas as respostas não estavam ali. Estavam nos anos que ele havia perdido, nos momentos que ele nunca compartilhara com Helena e com a menina que agora estava diante dele. Eu não sabia, disse ele novamente, mais para si mesmo do que para a menina. Eu não sabia que ela estava grávida. Não sabia que você existia. Se eu soubesse... A menina levantou a mão, interrompendo-o. Eu sei que você não sabia, mas agora você sabe. E isso é o que importa. Você tem uma escolha agora. Ethan sentiu o peso dessas palavras. Ela tinha razão. Ele não podia mudar o passado, mas o que faria com o presente era uma escolha completamente sua. Ele não sabia se era capaz de ser o pai que ela precisava, mas também sabia que não podia ignorá-la. Aquela foto era mais do que uma imagem. Era um lembrete de um passado que ele negligenciara, mas também um convite para um futuro que ele não podia mais ignorar. Enquanto ele encarava a foto mais uma vez, um pensamento tomou conta de sua mente. Ele precisava fazer algo. Não por culpa, não por obrigação, mas porque pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que tinha a chance de consertar algo, de dar um passo na direção certa. E a menina, com toda a dor e coragem de sua pouca idade, estava ali para lhe dar essa oportunidade. O silêncio na sala parecia ganhar vida, preenchendo cada canto enquanto Ethan continuava segurando a foto. Seu olhar fixo no papel envelhecido transbordava um misto de incredulidade e arrependimento. Cada linha daquele retrato, cada expressão gravada nele, parecia arrancar uma lembrança muito adormecida em seu coração. Ele se sentia como alguém que abrira um velho baú esquecido no sótão, revelando tesouros que não sabia ter guardado, mas também fantasmas que nunca quis confrontar. Helena. O nome dela ecoava em sua mente como o som de um piano distante, cada letra carregando um peso que ele não sabia que ainda carregava. Ela fora mais do que um amor. Helena era o ponto de equilíbrio, em uma época em que ele era apenas um jovem ambicioso, perdido entre sonhos e inseguranças. Ele se lembrava de como ela costumava sorrir de um jeito que fazia o mundo parecer mais leve, de como ela acreditava nele quando ninguém mais acreditava. A imagem de Helena começou a ganhar vida em sua mente. Ele se lembrou da primeira vez que a viu, em uma cafeteria pequena, perto do campus onde ele fazia um curso que abandonaria logo depois. Ela estava sentada sozinha, lendo um livro que parecia absorvê-la completamente. Ele se aproximou, mais por curiosidade do que coragem, e ela o recebeu com um sorriso caloroso, como se já o conhecesse há anos. Eles passaram meses construindo algo bonito, algo que na época ele acreditava ser indestrutível. Mas então a realidade começou a pesar. Ethan, obcecado por provar ao mundo e a si mesmo que não seria mais um jovem preso às limitações de sua origem humilde, começou a se distanciar. Sua ambição o puxava em uma direção, enquanto Helena o puxava para outra, mais simples, mais verdadeira. Ele se lembrou das discussões que tiveram, sempre iniciadas pela preocupação dela de que ele estava se perdendo no trabalho, que estava esquecendo o que realmente importava. Mas o dia mais doloroso de todos voltou à sua mente com clareza cruel. O dia em que ele decidiu partir. Era uma manhã nublada, e eles estavam no parque. O mesmo parque da foto. Helena estava sentada em um banco de madeira, olhando para o horizonte com uma expressão que ele não entendeu na época. Ele disse a ela que precisava ir, que precisava se concentrar em construir algo para que pudesse dar a ela tudo o que ela merecia. Ele acreditava em sua ingenuidade que ela entenderia. Mas quando Helena olhou para ele, havia uma mistura de tristeza e resignação em seus olhos. Eu não preciso de riqueza, Ethan. Eu só preciso de você.
Mas parece que isso não é suficiente para você. Ele tentou argumentar. Tentou explicar que estava fazendo isso por eles, mas as palavras dela o calaram. Se você acha que precisa ir, então vá. Mas não volte esperando encontrar tudo do jeito que deixou. A vida continua, Ethan. E eu também vou continuar. Ele partiu naquela manhã, convencido de que estava fazendo a coisa certa. Mas agora, enquanto olhava para a foto, ele percebeu o quão pouco ele havia compreendido. Ele nunca pensou que Helena seguiria sem ele de forma tão definitiva. Nunca imaginou que, enquanto ele construía sua fortuna, ela estava criando uma filha sozinha, enfrentando dificuldades que ele sequer poderia imaginar. A menina, sentada do outro lado da mesa, observava o silêncio de Ethan com uma curiosidade misturada à impaciência de sua pouca idade. Ela sabia que aquele homem estava pensando em algo importante, mas não conseguia entender completamente o que se passava em sua mente. Você está lembrando dela, não está? Perguntou ela, interrompendo seus pensamentos. Ethan levantou o olhar, surpreso pela sensibilidade da menina. Ele assentiu lentamente, sentindo que não havia necessidade de esconder nada dela. Sim, estou. Ele engoliu em seco, sentindo a garganta apertar. Sua mãe. Ela era incrível. Muito mais forte e corajosa do que eu percebi na época. A menina sorriu levemente, como se tivesse ouvido aquilo tantas vezes que não era mais uma surpresa. Eu sei. Ela me contou muitas histórias sobre vocês. Como vocês costumavam passear no parque e como você sempre esquecia as coisas e ela ficava brava, mas no fundo achava engraçado. Ethan sorriu, um sorriso amargo, cheio de saudade e arrependimento. Ela tinha esse jeito. Sempre sabia como me colocar no meu lugar. Ele riu baixinho, balançando a cabeça. Eu nunca entendi como alguém podia ser tão teimosa e tão gentil ao mesmo tempo. Mas então, uma memória específica voltou com força total. Ele se lembrou de uma conversa que teve com Helena em uma noite estrelada, deitados na grama do parque. Ela havia mencionado um sonho, algo que ele descartou na época como um devaneio romântico. Eu só quero ter uma vida simples, Ethan. Uma casa pequena, talvez com um jardim, e uma família. Eu não preciso de muito para ser feliz. Naquela noite ele não deu a atenção que deveria às palavras dela. Ele estava tão focado em seus próprios objetivos que nunca percebeu que para Helena ele já era suficiente. E agora essa memória o assombrava. Ela era um lembrete de tudo o que ele poderia ter tido, mas perdeu por causa de sua incapacidade de ver o que realmente importava. A menina o observava em silêncio, como se entendesse que ele estava processando algo profundo. Finalmente, ela quebrou o silêncio novamente. Minha mãe dizia que as memórias são como estrelas. Elas nem sempre estão brilhando na sua mente. Mas quando você olha para o céu certo, elas estão lá, esperando para serem vistas. Ethan sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele nunca havia pensado em suas memórias dessa forma, mas agora parecia perfeitamente claro. Helena, sua filha, a vida que ele deixou para trás, tudo isso era parte de um céu que ele havia ignorado por muito tempo. Mas agora, essas estrelas estavam se revelando, brilhando mais fortes do que nunca. E naquele momento, ele percebeu que não podia voltar no tempo, mas podia tentar acender uma nova luz no céu da vida da menina à sua frente. Ethan se recostou na cadeira, o peso das revelações puxando-o como uma âncora. A foto ainda estava em suas mãos, mas agora parecia irradiar algo mais do que uma imagem. Era uma janela para um passado que ele passou anos tentando ignorar, mas que nunca realmente o abandonou. Ele percebeu que as memórias que Helena e a menina trouxeram à tona não eram fragmentos isolados. Eram peças de uma história que ele escolhera esconder, tanto do mundo quanto de si mesmo. A menina, sentada em frente a ele, observava cada movimento, cada expressão que passava pelo rosto do bilionário. Ela sabia que algo estava se remexendo dentro dele. A paciência, no entanto, não era sua virtude mais forte. Você sempre foi assim? Perguntou ela de repente, inclinando a cabeça. Ethan ergueu o olhar, surpreso com a pergunta. Assim como? Ele não conseguiu esconder um pequeno sorriso. Mesmo em meio a tudo aquilo, a franqueza dela o desarmava. Tão... A menina hesitou, procurando as palavras certas. Tão bom em esconder as coisas. Minha mãe dizia que você era ótimo em fingir que estava tudo bem, mesmo quando não estava. Ethan não respondeu imediatamente. Ele sabia que a resposta não seria simples. Ele sempre acreditou que esconder suas fraquezas era uma força, uma habilidade que o ajudou a sobreviver em um mundo competitivo e implacável. Mas agora, sentado diante da filha que ele nem sabia que tinha,
Ele começou a perceber que essa mesma habilidade o afastou das coisas que realmente importavam. Ele suspirou, seus ombros caindo um pouco. Eu acho que sim, talvez. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Desde que eu era jovem, aprendi que para sobreviver você precisava ser forte. E muitas vezes ser forte significava não mostrar o que sentia. A menina franziu a testa, confusa. Sobreviver? Mas você sempre foi rico, não foi? Ethan riu, mas não de alegria. Era um riso amargo, carregado de ironia. Não, eu não nasci rico. Muito pelo contrário. Cresci em uma casa pequena, em uma cidade ainda menor. Meu pai, ele fazia o que podia, mas nunca foi suficiente. Minha mãe trabalhava como podia para ajudar. Eu me lembro de noites em que íamos dormir com fome porque não havia nada na geladeira. Eu prometi a mim mesmo que nunca mais viveria assim, que eu faria tudo o que fosse necessário para escapar daquela vida. A menina o olhou com surpresa. Era uma informação nova, algo que ela nunca havia imaginado sobre o homem que estava à sua frente. Ele era tão bem vestido, tão confiante, tão inalcançável. Ela não conseguia imaginar que ele viera de um lugar tão diferente. Ethan continuou como se as palavras estivessem saindo sem que ele pudesse controlá-las. Quando eu era adolescente, eu trabalhava em qualquer coisa que me pagasse. Entregava jornais de manhã cedo, lavava pratos à noite. Não importava o que fosse, desde que eu pudesse juntar dinheiro. E quando finalmente consegui ir para a faculdade, era como se eu tivesse ganhado uma chance de ouro. Mas havia um preço. Ele parou por um momento, como se hesitasse em continuar. Eu comecei a achar que precisava deixar tudo para trás. Minha família, minha cidade e até mesmo as pessoas que eu amava. Eu achava que era o único jeito de alcançar algo grande. A menina inclinou-se para frente, seus olhos cheios de curiosidade e empatia. Foi por isso que você deixou minha mãe? Perguntou ela, sem rodeios. Ethan fechou os olhos por um momento, como se a pergunta tivesse aberto uma ferida antiga. Quando voltou a falar, sua voz era pesada. Em parte, sim. Eu estava tão focado em construir minha carreira, em provar que eu podia ser alguém que não percebia o que estava perdendo. Helena, sua mãe, ela tentou me mostrar que havia outras maneiras, que eu não precisava escolher entre o sucesso e o amor. Mas eu não ouvi. Ele balançou a cabeça, um sorriso triste surgindo em seus lábios. Eu estava cego. Achei que poderia voltar um dia, quando estivesse pronto. Mas a vida não espera. A menina ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Ela segurou a foto com mais força, como se estivesse tentando encontrar respostas nela. Minha mãe dizia que você sempre foi teimoso, disse ela finalmente, com um pequeno sorriso. Mas acho que ela sabia que você tinha um bom coração. Ela dizia que, no fundo, você era só alguém tentando encontrar seu lugar no mundo. Ethan sentiu uma pontada de dor no peito. Helena sempre enxergou algo nele que ele próprio não conseguia ver. Ela o conhecia melhor do que qualquer outra pessoa, mas ele nunca lhe deu o crédito que merecia. Ele se lembrava de como ela o apoiava, mesmo quando ele não merecia, de como ela acreditava nele, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Mas então veio o segredo que ele não estava preparado para ouvir. Ela nunca te odiou, continuou a menina, sua voz suave, mesmo depois que você foi embora. Mas ela ficou triste, sabe? Ela dizia que você era o amor da vida dela, mas que o amor às vezes não é suficiente. Ethan sentiu as lágrimas começarem a se formar, mas ele piscou rapidamente, tentando afastá-las. Ele não queria chorar na frente da menina. Ele precisava ser forte, pelo menos por agora. Eu nunca quis machucar sua mãe, nunca quis machucar ninguém. Sua voz era rouca, cheia de emoção. Mas acho que no final foi exatamente o que eu fiz. A menina olhou para ele, seus olhos cheios de algo que Ethan não esperava. Compreensão. Ela não parecia estar ali para julgá-lo, mas para entendê-lo, para descobrir a verdade sobre quem ele era e por que ele tomou as decisões que tomou. E naquele momento, Ethan percebeu que não podia mais esconder seu passado. Não podia mais fingir que aquelas escolhas não o definiram. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse usar tudo isso para ser alguém melhor. Para tentar construir algo novo, não para si mesmo, mas para a menina que estava diante dele, segurando a única conexão tangível que ainda restava entre ele e Helena. O passado estava finalmente desenterrado. E, junto com ele, veio a certeza de que o futuro dependia do que ele faria seguir. O silêncio na sala era denso, como uma nuvem que pairava sobre eles, quase palpável.
A menina estava sentada com as costas retas, o rosto sério, mas seus olhos traíam a força que ela tentava demonstrar. Eles estavam cheios de lágrimas não derramadas, um reflexo de uma dor que parecia grande demais para alguém tão jovem. Ethan a observava, sem saber como consertar o que estava diante dele, mas incapaz de desviar o olhar. "Você sabe", começou ela, sua voz tremendo um pouco. "Não foi fácil para minha mãe. Ela nunca reclamava, mas eu sabia que ela estava cansada. Ela fazia tudo sozinha. Trabalhar, cuidar de mim, fazer com que a gente tivesse o suficiente. Às vezes ela ficava doente, mas mesmo assim levantava da cama e dizia que ia ficar tudo bem." Ela fez uma pausa apertando as mãos no colo, mas não ficava. Ethan sentiu um aperto no peito. Ele queria dizer algo, qualquer coisa que pudesse aliviar a dor que ela claramente estava carregando. Mas as palavras não vinham. Ele apenas ouvia, sabendo que ela precisava falar. "Ela era forte, sabe?", continuou a menina, agora olhando para a foto entre eles. "Mas eu via quando ela chorava à noite, achando que eu estava dormindo. Eu escutava. Ela tentava esconder, mas eu sabia que ela estava triste. E mesmo assim ela nunca falava mal de você. Nunca. Ela só dizia que as coisas não tinham dado certo, mas que isso não significava que você era uma má pessoa." Aquelas palavras cortaram Ethan como uma faca. Ele imaginava Helena, sua Helena, sozinha em um quarto escuro tentando conter as lágrimas para proteger a filha. Ele se perguntou como ela conseguiu lidar com tudo aquilo sozinha. Enquanto ele, a quilômetros de distância, construía sua fortuna sem sequer imaginar a batalha que ela estava enfrentando. A menina finalmente olhou diretamente para ele, seus olhos brilhando com lágrimas prestes a cair. "Sabe o que é mais difícil?", perguntou ela com a voz embargada. "É que eu sempre achei que tinha algo de errado comigo. Que talvez você não quisesse estar conosco porque eu não era boa o suficiente, porque eu não era importante." Ethan sentiu seu coração despedaçar. Ele abriu a boca para protestar, para dizer que aquilo não era verdade, mas ela ergueu a mão, pedindo que ele a deixasse terminar. "Eu sei que isso é bobo", continuou ela, agora com as lágrimas correndo livremente pelo rosto. "Mas quando você é criança, você inventa explicações para as coisas que não entende. E eu pensava, se ele não está aqui, deve ser porque não quer estar. Minha mãe dizia que você tinha suas razões, mas eu só queria saber o porquê. Por que você nunca tentou nos encontrar? Por que nunca procurou por mim?" Ethan não conseguiu segurar as lágrimas. Elas escorreram silenciosamente por seu rosto, enquanto ele ouvia cada palavra da menina, cada acusação velada, cada pergunta que ele sabia que merecia ouvir. Ele queria se explicar, mas como ele poderia? O que ele poderia dizer que fosse suficiente para apagar anos de ausência, de silêncio? Ele respirou fundo, tentando se recompor. Então, com a voz cheia de emoção, ele disse, "Você não sabe o quanto sinto muito por isso. Eu não sabia sobre você. Se eu soubesse, eu nunca teria deixado você e sua mãe passarem por isso sozinhas. Nunca." A menina fungou, limpando o rosto com as costas da mão. "Mas agora você sabe", disse ela, sua voz carregada de determinação. "Agora você sabe, e eu não vou deixar você fugir de novo." Havia algo em suas palavras que lembrou Ethan de Helena. A mesma força, a mesma coragem em meio à dor. Ele viu nela o reflexo de tudo o que Helena era, teimosa, resiliente, cheia de vida. E isso fez perceber o quão grande era a responsabilidade que agora estava diante dele. "Você tem razão", disse ele, sua voz baixa, mas firme. "Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso prometer que não vou mais a lugar nenhum. Eu quero estar aqui para você, se você me deixar. Quero consertar as coisas, mesmo que isso leve tempo." A menina olhou para ele por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se podia confiar nele. Finalmente ela deu de ombros, mas seus olhos suavizaram. "Eu não preciso de promessas. Só preciso que você esteja aqui de verdade. Porque promessas... Bem, elas não alimentam ninguém, sabe?" Ethan riu baixinho, mesmo em meio à dor daquele momento. A maturidade dela era impressionante, mas também o deixava triste. Ela tinha sido forçada a crescer rápido demais, carregando o peso de uma vida que deveria ter sido mais leve. "Então vamos começar assim", disse ele, inclinando-se ligeiramente para frente. "Eu estou aqui agora. E vou fazer o que puder para ajudar. Me diga o que você precisa, o que eu posso fazer por você." Ela hesitou, como se estivesse pensando cuidadosamente antes de responder. Então, finalmente ela disse, "Eu não sei ainda. Mas quando eu souber, eu vou te contar. E espero que você esteja pronto."
Ethan assentiu, sentindo que pela primeira vez em muito tempo ele estava no caminho certo, mesmo que ainda houvesse muito a percorrer. Ele sabia que não seria fácil, mas estava determinado a fazer o que fosse necessário. Porque sentado diante dele, estava algo mais valioso do que qualquer fortuna que ele tivesse acumulado, uma segunda chance. E enquanto eles ficavam ali em silêncio, algo mudou. Não era perdão total, nem aceitação imediata. Era um começo, um fio frágil de esperança que conectava dois corações machucados. E isso para Ethan era o suficiente para começar. Ethan ficou ali, sentado, enquanto as palavras da menina ecoavam em sua mente. Cada frase dela era como uma lâmina afiada cortando camadas de arrependimento que ele nem sabia que existiam. Ele estava acostumado a lidar com pressão, negociações bilionárias, decisões que afetavam milhares de pessoas, mas nada o havia preparado para o peso daquele momento. Na frente dele estava uma criança que ele nunca conheceu, mas que carregava o impacto de suas escolhas como uma cicatriz invisível. A menina limpava o rosto com a manga da blusa ainda fungando, mas tentando parecer forte. Sua coragem era palpável, mas Ethan sabia que a dor que ela sentia era maior do que as palavras que ela conseguia expressar, e isso o devastava. Ele queria consertar as coisas, mas quanto mais pensava sobre o passado, mais percebia que algumas feridas eram impossíveis de curar. Eu sei que você quer fazer as coisas direito agora, disse ela, quebrando o silêncio. Sua voz era séria, mas carregava uma doçura que ele reconheceu como sendo de Helena. Mas você nunca vai poder trazer minha mãe de volta. Essas palavras o atingiram como um soco no estômago. Ele sentiu sua garganta apertar e por um momento achou que não seria capaz de responder. Ele sabia disso, é claro. Era uma verdade óbvia, mas ouvi-la em voz alta, dita com tanta simplicidade, o deixou sem chão. Ele abaixou a cabeça, segurando o rosto com as mãos, e respirou fundo. Você está certa, ele murmurou, quase para si mesmo. Não posso trazer sua mãe de volta. Não importa o que eu faça, nunca será o suficiente para apagar o que aconteceu. Ele fez uma pausa, tentando organizar os pensamentos, mas sua mente estava um caos. As lembranças de Helena agora vinham em uma avalanche. Sua risada, o jeito que ela o desafiava, a maneira como ela sempre o fazia se sentir como se fosse capaz de qualquer coisa. Ele pensou em todas as vezes em que escolheu o trabalho em vez de estar com ela, todas as desculpas que deu para não voltar. E então ele pensou em como ela deve ter se sentido ao enfrentar tudo sozinha. A gravidez, as noites sem dormir, as preocupações com dinheiro e, por fim, a doença que a tirou da filha. O peso disso tudo era insuportável. Eu sou um idiota, ele disse finalmente, sua voz embargada. Eu tinha tudo o que realmente importava e joguei fora. Eu deixei vocês para trás porque estava obcecado em ser alguém. Mas no final, tudo o que eu consegui foi me tornar alguém vazio. A menina o observava, e seus olhos pareciam mais suaves agora. Ela não era mais a criança brava que exigia respostas. Ela parecia ver pela primeira vez que o homem à sua frente estava tão quebrado quanto ela. Minha mãe não achava que você era vazio, disse ela, sua voz mais baixa, quase gentil. Ela dizia que você tinha um bom coração, mas que às vezes pessoas boas tomam decisões ruins. E eu acho que ela queria que eu soubesse disso, porque ela queria que eu não guardasse raiva de você. Ethan ergueu os olhos para ela, surpreso. Ele viu em seu rosto uma expressão que ele nunca esperaria, empatia. Mesmo depois de tudo o que ele havia feito ou deixado de fazer, ela ainda estava tentando entendê-lo. Isso o fez se sentir ainda pior, mas também despertou algo dentro dele. Uma necessidade de fazer as coisas certas, mesmo que fosse tarde demais para consertar tudo. Sua mãe era uma pessoa incrível, disse ele com sinceridade. Ela sempre foi melhor do que eu merecia. E você também é incrível. Ele respirou fundo, tentando conter as lágrimas que ainda ameaçavam cair. Eu não sei se você pode me perdoar por tudo isso. Não sei se eu mereço. Mas eu quero tentar ser alguém melhor por você. Quero ser alguém que sua mãe teria orgulho de ver aqui com você. A menina não respondeu imediatamente. Ela parecia estar pesando cada palavra, cada emoção. E então, lentamente, ela deu um pequeno aceno com a cabeça. Acho que minha mãe teria gostado disso, disse ela com um pequeno sorriso. Mas você vai ter que provar. Palavras não bastam. Ethan assentiu, entendendo a profundidade daquele desafio. Ele sabia que não seria fácil, mas estava determinado. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que havia algo maior pelo qual lutar. Mas então,
algo inesperado aconteceu. Enquanto ele tentava encontrar as palavras para continuar, seu olhar caiu novamente na foto sobre a mesa. E foi nesse momento que a realidade o atingiu com toda a força. Ele havia perdido uma vida inteira com Helena e com sua filha. Ele perdeu os primeiros passos, as primeiras palavras, os aniversários, as noites difíceis, os momentos de felicidade. Ele perdeu tudo isso porque estava ocupado demais correndo atrás de algo que no fim não tinha valor real. Essa realização o devastou. Ele se levantou abruptamente, andando pela sala como se tentasse escapar de seus próprios pensamentos. Sua respiração estava pesada, e ele passou as mãos pelos cabelos, desesperado para encontrar uma saída para a culpa que agora o consumia. Eu não sei se consigo lidar com isso. Disse ele finalmente, sua voz rouca. É muita coisa. É como se eu tivesse falhado em tudo que realmente importa. E agora, eu não sei como começar de novo. A menina o observava, seus olhos grandes e cheios de emoção. Ela se levantou de sua cadeira e, com passos hesitantes, se aproximou dele. Então, com um gesto que o pegou completamente de surpresa, ela segurou sua mão. Você começa ficando, disse ela simplesmente. Você fica. Você não foge, não importa o quão difícil seja. É isso que você pode fazer por mim. A simplicidade e a sabedoria de suas palavras o deixaram sem fôlego. Ele olhou para ela, e naquele momento viu não apenas a filha que ele nunca conheceu, mas também a força de Helena vivendo nela. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas pela primeira vez, ele sentiu que talvez houvesse uma maneira de construir algo a partir das ruínas. Ele apertou a mão dela levemente e assentiu. Eu vou ficar, prometeu. Eu não vou a lugar nenhum. A reação devastadora não era apenas o peso do que ele havia perdido. Era também o impacto do que ele poderia ganhar, se tivesse coragem suficiente para enfrentar seus erros e se comprometer com o futuro. E naquele momento, ele decidiu que faria exatamente isso. Os dias seguintes ao encontro de Ethan e Cecília foram diferentes de qualquer coisa que ele já havia experimentado. O bilionário que sempre se via como um homem de controle absoluto, agora enfrentava algo que não podia comandar ou consertar com dinheiro. O desafio de reconstruir laços que ele nem sabia que existiam. E mais do que isso, o desafio de provar a si mesmo e à filha que ele podia ser digno de ocupar um espaço na vida dela. Ethan começou de maneira simples, mas significativa. Ele tomou uma decisão crucial. Colocou de lado os compromissos de trabalho que antes pareciam inadiáveis. Ele sabia que seu tempo era o que realmente importava agora, e ele estava determinado a investi-lo onde fazia diferença. Ele começou a acompanhar Cecília em atividades cotidianas, coisas que ele nunca imaginou que fariam parte de sua vida. Ajudar nos deveres de casa, assistir filmes juntos, ou simplesmente ouvi-la falar sobre sua mãe. Ela sempre dizia que o melhor presente que você pode dar a alguém é o seu tempo, disse a menina uma vez, enquanto comiam pizza na pequena cozinha dela. Acho que você finalmente está aprendendo isso. Ethan riu, não de forma defensiva, mas com genuína gratidão. Ele sabia que estava aprendendo mais com ela do que ele poderia ensinar. Mas nem tudo era fácil. A dor do passado ainda pairava sobre eles como uma sombra, especialmente quando conversavam sobre Helena. Eu nunca vou esquecer o que ela fez por mim, disse Cecília uma noite enquanto olhavam para o céu cheio de estrelas. Mas às vezes, eu sinto que estou esquecendo a voz dela ou o jeito que ela ria. Ela fez uma pausa, tentando conter as lágrimas. E isso me assusta. Ethan sentiu um aperto no coração. Ele colocou um braço ao redor dela, algo que ele ainda fazia de forma hesitante, mas que começava a se tornar mais natural. Eu também penso muito nela, disse ele, sua voz cheia de emoção. E às vezes eu me pergunto como seria se as coisas tivessem sido diferentes. Mas sabe o que eu acho que ela diria? Ele olhou para Cecília, que agora o encarava com atenção. Ela diria que você não precisa se lembrar de tudo o tempo todo para amá-la, porque o amor não vai embora, mesmo quando as memórias ficam distantes. Cecília sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Ela estava começando a ver algo em Ethan que ela não via antes. Um homem genuíno, alguém que estava tentando, mesmo que ainda fosse imperfeito. Com o passar do tempo, Ethan também começou a fazer algo que ele nunca havia considerado antes: olhar para o legado de Helena e da filha de forma tangível. Ele criou um fundo em homenagem a Helena, voltado para apoiar mães solteiras que enfrentavam dificuldades.
Ele queria que o nome dela fosse lembrado, não apenas como alguém que ele amou, mas como alguém que impactou vidas. Ela ajudou você a ser quem você é hoje, mesmo sem estar aqui, disse ele a Cecília ao revelar a iniciativa. E agora eu quero que o mundo saiba quem ela foi. Mas o maior desafio de Ethan não foi criar um fundo ou passar tempo com sua filha. Foi construir confiança. Cecília ainda carregava cicatrizes invisíveis do abandono, e Ethan sabia que precisava provar, dia após dia, que ele não iria a lugar nenhum. Ele começou a fazer pequenas promessas, e cumpriu cada uma delas. Se ele dizia que iria buscá-la na escola às 3, ele estava lá às 2h50. Se ele prometia que estariam juntos no fim de semana, ele cancelava reuniões importantes para cumprir. Certo dia, Cecília, de repente, fez uma pergunta que o pegou de surpresa. Você acha que minha mãe ficaria feliz com o que estamos fazendo? Ethan parou por um momento, refletindo sobre as palavras dela. Ele sorriu, mas havia um toque de tristeza em seus olhos. Eu acho que sua mãe ficaria feliz, sim. Mas mais do que isso, ela ficaria orgulhosa de você. Ele segurou as mãos dela e continuou. Por que você me deu uma segunda chance? Você não desistiu de mim, mesmo quando eu merecia que você fizesse isso. Ela olhou para ele por um momento, e então algo mudou em sua expressão. Havia algo ali que Ethan esperava desde o dia em que a conheceu. Aceitação. Não era uma aceitação completa, mas era um começo. E para ele isso era mais do que suficiente. O tempo passou, e Ethan começou a sentir parte de algo maior do que ele mesmo. Cecília já não o via como um estranho. Ele era alguém com quem ela podia contar, alguém que estava aprendendo a ser o pai que ela precisava. E com isso veio uma nova compreensão sobre o que realmente importava na vida. Você sabe, disse ele uma vez, enquanto eles caminhavam pelo parque onde a foto havia sido tirada tantos anos atrás. Eu passei muito tempo achando que precisava conquistar o mundo, mas no final o que realmente importava estava aqui o tempo todo. Cecília olhou para ele, inclinando a cabeça. O que estava aqui? Perguntou ela, curiosa. Ethan sorriu e apontou para ela. Você, sua mãe. O amor que eu deixei para trás porque achei que precisava de mais. Mas agora eu sei que não preciso de nada além disso. Cecília sorriu, e desta vez foi um sorriso completo, cheio de luz. Eles continuaram andando, o sol se pondo no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. E enquanto caminhavam lado a lado, Ethan sentiu algo que ele não sentia há muito tempo. Paz. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente, mas ele também sabia que pela primeira vez ele estava exatamente onde deveria estar. E para ele isso era tudo. Naquele momento, o passado deixou de ser um peso, e o futuro começou a parecer uma promessa. Uma promessa que ele estava determinado a cumprir, não apenas para a menina ao seu lado, mas para a mulher que tornou tudo possível. E assim eles começaram a construir juntos um novo capítulo, feito de amor, coragem e redenção. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.